Olá, programa Essência da Família, chegando até você a paz, a alegria de Jesus para o seu coração. Que todo o amor que o seu coração precisa nesse dia seja dado pela presença de Deus. Se abra à presença de Jesus, se abra à oração, se abra à vida, porque Ele te ama e você não está sozinho. Nosso programa de hoje, nós estamos batendo ainda aquele papo gostoso desse mês, falando sobre a questão da estética, a questão da beleza, mas dentro dessa questão, quando nós falamos, nós sempre pensamos naquilo que é exagero, naquilo que é doentio, naquilo que precisa ter cuidado, porque estamos lidando com a nossa vida e a nossa vida é preciosa, ela é o grande dom de Deus. O Dr. Luiz está aqui de volta conosco, tudo bem, Dr. Luiz? Prazer estar de volta. Que bom! E nós vamos falar hoje mais um passinho assim, importante dentro disso. Ele já nos deu grandes dicas dizendo que os procedimentos médicos, cirúrgicos, são atos médicos antes de tudo, que nós precisamos ter referência para fazer. Né? Nós não podemos sair, entrar em qualquer porta e expor a nossa vida ali. Cuidado, né? Cuidado, que o desejo não pode te mobilizar. Para, pensa e vamos saber mais sobre esses riscos que nós corremos. Doutor Luiz, todo lugar hoje tem uma portinha estética, né? Aqui se faz infiltração, botox, procedimentos que aparentemente são muito simples. E aí eu não sei, como leiga, a gente precisa diferenciar, né? O que se precisa ir num dermato, o que precisa ir num cirurgião plástico, mas a pessoa precisa ir no lugar certo. A gente não compra, não vai compra pão na farmácia, né? A gente vai no lugar certo para cada coisa, não é? Uhum, exatamente. Então, cuidado com o corpo, né? Como é que é esse passo a passo que a pessoa pode dar diante de uma questão estética? Vamos supor que seja no rosto, né? A medicina, no seu desenvolvimento, né? Então, ela foi crescendo muito através dos séculos e ela foi, então, determinando áreas específicas de atuação, porque o conhecimento foi se ampliando muito. Muito. Essa é a razão porque existem as especialidades. Então, quando nós falamos de pele, e a pele é um órgão, como é o pulmão, o fígado, o baço, o rim, o intestino, a pele é um órgão. Existe um médico que é especializado na pele, que é o dermatologista. Então, toda vez que tiver um problema a nível de pele, é muito lógico e natural que se consulte um dermatologista. Bom, existem as especialidades cirúrgicas. E existe uma especialidade cirúrgica que é uma cirurgia de superfície, que não abre o tórax, que não vai dentro do abdômen. E essa cirurgia de superfície, que vai da planta do pé à raiz do couro cabeludo, quem atua é o cirurgião plástico. O cirurgião plástico é um cirurgião de superfície. Fantástico. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido, Então, ele tem a especificidade para trabalhar na superfície do corpo humano. Tá? E, consequentemente, ele conhece o seu material de trabalho, que é a pele. Tá? Então, essa associação dermatologia, cirurgia plástica, daí é que deve derivar todo esse mundo da estética. Porque quando a gente fala da estética, nós vamos falar da superfície e da forma. E quem vai tratar a superfície e a forma é o binômio dermatologista, cirurgião plástico. Tá? Bom, e aí são constituídas as sociedades. Por quê? As sociedades, elas funcionam como se fossem clubes. Tá? Um médico pode exercer sua especialidade sem ser da sociedade. Mas se ele está dentro da sociedade, é porque ele preencheu todos os requisitos básicos para ele se tornar um especialista. Então, o ideal é que se consulte sempre um especialista. E o especialista é algo escondido que ninguém tem acesso? Não. Tanto a Sociedade Brasileira de Dermatologia quanto a de Cirurgia Plástica tem o seu site, em que você pode entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, digitar o nome do cirurgião que você consultou ou que vai consultar, e ali você tem as informações se ele é um especialista ou não. No caso da cirurgia plástica, se ele é um especialista, significa que ele se formou em medicina, que ele fez 2 anos de cirurgia geral para aprender o que é o mundo cirúrgico e fez 3 anos de especialização em cirurgia plástica. Depois disso, ele prestou uma prova escrita e oral e mostrou a capacidade dele, e aí ele está apto a trabalhar. Quer dizer, claro, o médico, as pessoas são as pessoas, tá? Mas você já tem uma garantia mínima ali de que vai ter um nível de qualidade. Tá? Você não está se expondo a E hoje no mundo da internet, no mundo das redes sociais,
no mundo do marketing, né? Há muita fantasia sendo vendida, né? Muito. E você blefar na internet é muito simples, né? É simples. É muito simples, é o tal do fake, né? É, o fake tão conhecido, fica né? Fica difícil da gente acreditar direto no que está sendo falado e está sendo visto. E quando se fala, então, isso ligado à saúde, mais cuidado ainda, né? Então, nós temos visto os casos que chegam até nós pelos telejornais, que nós vemos pessoas expondo a vida, né, a pessoas que não tinham o mínimo possível de condição de fazer aquilo que elas prometiam. Exatamente. Não é? Então, eu queria também, até vou deixar isso nas dicas, a importância, porque os procedimentos e o médico, ele precisa ter o local adequado, a pessoa precisa ver tudo isso. Então, eu vou até deixar isso como dica para a pessoa ver onde que ela está entrando, né? Porque não é em qualquer lugar que se faz procedimento. E eu gostaria de falar uma coisa muito importante. Quando fizer o procedimento estético de preenchimento, tá? Hoje, a substância mais adequada para se fazer isso chama-se ácido hialurônico. Tá? O que se usa nesses casos que nós estamos vendo na mídia, tudo isso, é uma substância chamada polimetilmetacrilato. Essa substância não deve ser utilizada. Nós, no Conselho, já pedimos que fosse proibida a fabricação desse produto. Esse produto, para você ter ideia, ele no México é crime. Se alguém injetar polimetilmetacrilato em alguém no México, é crime. É crime. Aqui tem uma legislação, uma liberação da Anvisa, um negócio que fica meio nebuloso, pode, mas não pode, mas pode só pouquinho, para aqueles casos, mas no outro e tal. E o fato é que as pessoas usam e as pessoas estão morrendo. E as mortes? Essas estão morrendo, é que saem na mídia, mas as que sofrem a lesão da coisa, que são sequeladas, e essas não aparecem. Estão escondidas, até por causa das situações que elas estão. Exatamente. Né? Então, é um alerta para quem estiver nos ouvindo, é para não utilizar a substância polimetilmetacrilato. Pergunta o que vai ser. Silicone líquido, nem pensar. Óleo no jol, essas coisas, nem pensar. Tá? O que se deve hoje injetar no corpo humano, que tem um grau bem seguro de compatibilidade, chama-se ácido hialurônico. Perfeito. No nível que nós estamos. Pode ser que daqui a pouco surja outra coisa. Mas eu vou deixar aí um passo a passo com algumas dicas para você se sentir seguro na hora de procurar ajuda estética. Então vamos a essas dicas, doutor. Dá a dica aí para ninguém entrar na porta errada. Em primeiro lugar, desconfiar muito do Dr. Google. Tá? Desconfiar muito do que é oferecido, inclusive o Código de Ética Médica não permite divulgação de pré e pós-operatório. Você não pode divulgar pré e pós-operatório. Então, se tiver um profissional... E faz aquelas cenas que todas... Que estiver fazendo esse tipo, ele já está mostrando um desvio de comportamento, um desejo de sedução de resultado para atrair o cliente, que já não é saudável. Tá? Então tem que ter um mínimo de crítica de como há o comportamento do outro lado, do profissional. Porque ele pode falar o que ele quiser, ele pode exibir o que ele quiser. Hoje em dia, inclusive com Photoshop, você manipula a imagem, nem foi operada, mas tem lá a imagem manipulada e o leigo diz, que coisa. Tá? Então tem que ter isso. Bom, fora isso, o profissional, como nós já falamos, ele vai pertencer à sociedade própria da sua especialidade, com isso ele demonstra que tem uma capacidade para poder exercer, tudo mais. E hoje em dia também, as pessoas se conhecem muito, um sempre conversa com o outro e vai trocando ideias. Voltamos ao ponto da amizade. A amizade e confidência, isso aí é um binômio que ajuda muito o ser humano no dia a dia, no trato. Conversar com pessoas que já fizeram, que têm interesse em fazer, o que acha, enfim, se situar. Pesquisar mesmo, falar, né? Não se esconder no desejo. E isso é muito sério, nós até comentávamos aqui, porque geralmente as pessoas, como o doutor falou no outro programa, há um limite, né, de doença, daquilo que é saudável aqui no meio, e dos extremos que está doente. Então você tem sempre que falar desse desejo com alguém, que a pessoa vai te ajustar. Nossa, mas você está muito bem do jeito que você está. Né? De repente a pessoa vai estar te confirmando uma coisa que você não quer ver. Né? Às vezes a sua dor é outra. E você está repercutindo a dor como se fosse em alguma parte do seu corpo. E é sempre lembrar que a beleza vem de dentro e a vida é dom de Deus. Respeito por ela. Tá bom? Doutor, muito obrigada por ter vindo.
e que você possa ser muito feliz sendo tudo aquilo que Deus te fez para ser. Né? Seja belo, seja você mesmo. Lembrando, eu gosto de dizer disso no primeiro programa, Salmo 138. Que maravilha, meu Senhor, sou eu. Somos belos porque somos imagem de Deus. Um grande abraço para você.